PIB dos Estados Unidos encolhe pela primeira vez desde 2022. Será que Trump está errando na sua situação econômica? Será que essa abordagem de tarifas dele está sendo prejudicial ao país? E realmente, será que a China está se dando bem com isso ou não? Vamos entender isso porque isso também pode afetar o seu negócio. Eu já fiz vídeo anterior explicando sobre isso, mas aqui eu quero dar um outro tipo de ênfase, mostrar para vocês que simplesmente o encolhimento do PIB, o que realmente aconteceu, ok? Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Empreendedor, onde nós falamos sobre o mundo de negócios, notícias, tudo que voltado à sua empresa, para que você possa ter uma melhor decisão na hora de gerir o seu negócio. Vamos juntos entender essa questão do encolhimento do PIB americano. Então a CNN destaca: análise, PIB dos Estados Unidos recua pela primeira vez desde 2002. A queda do produto interno bruto, ou seja, o PIB americano, é atribuída principalmente às mudanças implementadas por Trump na política comercial e financeira do país. O consumo, o principal motor da economia dos Estados Unidos, foi fortemente afetado pelos temores da população em relação ao tarifaço imposto pelo republicano e o impacto das tarifas no consumo. O governo americano reconheceu o impacto das taxas de diminuição dos gastos da população nos 3 primeiros meses do ano. A confiança do consumidor atingiu o menor patamar desde não vou falar isso aqui não, porque o YouTube não gosta, influenciado diretamente pelo resultado do PIB. Então, o que ele quis dizer? Olha, a tarifa que o Trump implantou simplesmente encareceram os produtos e houve uma diminuição do PIB. As pessoas estão consumindo menos. Olha, eu tenho aqui uma notícia para te dizer. Eu não acho que é muito isso não. Para você ter uma ideia, com o preço da redução do barril do petróleo, que hoje está abaixo de 60, a gasolina lá, o galão americano, pelo menos na Flórida, onde eu abasteço lá, já baixou de $2. Se você entrar lá num posto que você tem conveniência, lá, principalmente junto ao supermercado, você já consegue abastecer a $2. Já cheguei a abastecer a 2,80, já cheguei a abastecer, acho que 2,88, se não me falha a memória. E hoje está menos de 2. O produto no mercado já estabilizou o preço. Já tem uns até que estão começando a cair. Por quê? Porque o custo interno de transporte, a logística melhorou. Ah, mas professor, peraí, tem muita gente ainda que está simplesmente pagando mais caro pelo produto importado. Pô, é aí que você se engana. Esse produto tarifado, ele começou só a partir do dia 2 de maio. E por que o PIB diminuiu? Aí vou dar uma ideia por que o PIB diminuiu e a gente vai ver na matéria aqui mais à frente. É porque um dos fatores do PIB é a balança comercial. Então, se você aumentar muito a sua importação, o que vai ocorrer? O seu superávit, o seu déficit pode diminuir ou pode aumentar. Isso vai influenciar no PIB. E vamos entender como isso afetou na economia americana? Então o Twitter do Fonseca diz lá: caramba, se não fosse a antecipação das importações, o PIB americano teria acelerado. As importações comeram quase 5% com empresas correndo para evitar as tarifas. Então tá aqui, ó. O que aconteceu na realidade é que houve um aumento gigantesco de importação. Vocês lembram que até aquela notícia que saiu, aquela confusão de navio nos portos? E hoje os portos estão lá vazios? Sim, todo mundo antecipou para não pegar a tarifa de 145, que chegou a 245% da China. O que ocorreu? Com o aumento dessas importações inesperadas, ou seja, essa antecipação de importação, você teve uma queda muito brusca na balança comercial. E aqui o Fonseca destacou: se não fossem as importações que comeram quase 5%, o PIB teria o quê? Acelerado. Então a economia americana, ela não está afundando. Simplesmente houve o quê? Um deslocamento de fluxo de mercadoria. Então, exatamente esse ponto. Não é que o povo está consumindo menos, não é que o americano entrou em recessão, não. Houve uma mudança repentina face às tarifas do Trump. E corrobora bem isso essas duas matérias que eu separei. Uma saiu na própria CNN, que saiu na CNN, vamos dizer, últimos navios com produtos sem tarifas da China chegam aos Estados Unidos. Portos americanos se preparam para uma queda significativa do volume de importações chinesas após nova tarifa, afetando o preço e disponibilidade de produtos para os consumidores. Exato. Então o que houve? Aqui mostra muito bem que houve uma antecipação dessas compras para evitar a tarifação. E, consequentemente, um industrial chinês percebendo isso, a própria China percebendo isso é a China que se considera conversar, mas insiste que Estados Unidos precisam primeiro cancelar as tarifas unilaterais. Então, eu já até fiz vídeo anterior mostrando o fato que ocorreu nas fábricas chinesas, principalmente para quem exportava para aquele produto mínimo,
que era de até $800 que você importava nos Estados Unidos e não pagava tarifa nenhuma. O Trump acabou com isso. Então as empresas, principalmente vamos chamar aqui no Brasil a Shein, Shopee, Temu, essas empresas perderam muita venda, muita fábrica fechou lá na China por isso. Então ela já considera conversar, mas ela quer primeiro que cancele as tarifas, porque isso está afetando diretamente a economia chinesa no aspecto exportação. E se você quiser saber mais detalhes sobre isso, eu já fiz vídeo mostrando como isso afeta a economia chinesa e o quanto isso é ruim para eles. E na Revista Oeste, como destacou essa menina, senhora, não sei quem é aqui no Twitter, eu só copiei, exportações da China despencam depois do tarifaço do Trump. Tá vendo? Isso saiu pela Revista Oeste. Sim, as exportações da China despencaram, os portos hoje estão vazios. Então, na realidade, o que vai acontecer com o próximo levantamento do PIB? Vai ter um aumento significativo, porque as exportações vão continuar, o consumo vai continuar, mas as importações, como foram antecipadas, vai ter o quê? Esse buraco no próximo cálculo do PIB. Vocês vão ver normalmente que o próximo PIB americano também vai ser um disparate. Tanto de hoje, que saiu agora, quanto o que vai sair futuro, eles não servem como base, porque eles estão deslocados. Houve um fator muito significativo, são 5% a mais de importações de volume. Isso é uma coisa muito gigantesca dentro da economia. E a China está muito preocupada, ela quer falar com o Trump, ela quer remover essas tarifas. E o que já aconteceu? Investimento estrangeiro direto na China cai 10% entre janeiro e março. Olha só o Trump, por ter anunciado as tarifas, o investimento já caiu. Agora que as tarifas entraram em prática, as empresas já anteciparam essas compras, essas importações, fatalmente o investimento direto na China vai diminuir muito. E como eu já falei, já está havendo problemas nas fábricas que exportam, porque simplesmente elas fecharam, muita gente perdeu o emprego, e diminuindo o investimento na China, isso a longo prazo piora. A tendência é de piora na China. E vamos lembrar que os Estados Unidos está fazendo com a Índia um pacto de livre comércio. A Índia está se aproveitando, porque muita gente está tirando as fábricas da China e levando para a Índia. A Apple já foi uma delas. Diz que agora vai simplesmente, ao invés de fazer os telefones na China, vai fazer na Índia. E a Índia abrindo essa livre negociação com tarifa zero, que é o que eles pretendem, vai simplesmente tirar toda essa infraestrutura de produção da China e levar para a Índia. Mas aí você vai dizer, mas professor, a China tem um monte de mão de obra barata. A Índia também. A população é igual, o nível de pobreza é o mesmo. Até para você entender, 2/3 da China são como africanos. Eles têm uma renda média de $6.000. A Índia é a mesma coisa. Então é essa população que vai acabar trabalhando nessas novas fábricas na China. Na China não, perdão, na Índia. A Índia tem o mesmo nível de população, a mesma população na pobreza, a mesma população que precisa melhorar. E as fábricas saindo da China e indo para a Índia, e vamos lembrar outro detalhe, a China e a Índia não se entendem muito bem militarmente. Volta e meia tem umas escaramuças ali na fronteira entre eles. Olha, é mais um fator. E o Trump, sabendo que tirando esse poder econômico fabril de dentro da China e levando para a Índia, ele também afeta a China na área militar, porque a China não vai ter tanto capital para investimento na sua marinha como ela está fazendo na sua expansão. Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilhe o vídeo com ele que eu ficaria muito grato. Quer fazer uma sugestão, fazer um comentário ou mesmo uma crítica? Coloca aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.